Olá! Hoje o tema são anomalias das artérias coronárias. Um tema cada vez mais frequente nos nossos consultórios, porque também temos usado cada vez mais os exames de imagem na investigação em cardiologia, principalmente a angiotomografia de coronária. Vários especialistas hoje em dia, não só cardiologistas, pedem esse exame, e esses achados de anomalias das coronárias muitas vezes acompanham pacientes que mesmo não têm sintomas. Esses pacientes, então, se tornam um desafio clínico bastante importante e relevante na nossa prática diária. Nós temos, então, várias anomalias coronárias que nós podemos encontrar nos exames dos nossos pacientes e temos situações desde as mais simples e benignas até as mais graves e potenciais causadoras de morte súbita. Portanto, quais abordagens nós devemos ter, né? Levando em consideração, fundamentalmente, que nós não temos aqui, neste cenário, ensaios clínicos randomizados de grande número para poder nos basear. Nós aqui estamos num cenário onde as evidências vêm de pequenos estudos retrospectivos, muitas vezes de pequenas séries de casos, e as recomendações são frequentemente baseadas exclusivamente em opinião de especialista, nível de evidência C. Levando em consideração tudo isso, vamos tentar esclarecer alguns pontos fundamentais na abordagem das anomalias das artérias coronárias. O conceito fundamental que define a anomalia da artéria coronária é que se trata de variante anatômica que cada variante dessa acomete menos de 1% da população geral. Algumas anomalias dessas são potencialmente fatais. Nós temos muito em mente a questão de que responde pela segunda causa de morte súbita em atletas jovens. Então, um problema bastante desafiador. As anomalias das artérias coronárias são malformações congênitas que afetam ou a origem, ou eventualmente o curso, o trajeto das artérias coronárias, ou até mesmo a terminação dessas artérias. Quanto à epidemiologia, existem vários estudos e estudos das mais diversas formas. Então, podemos pegar, por exemplo, os estudos que avaliaram cateterismos de um grande número de pessoas, e as estimativas são que as anomalias coronárias acometam algo entre 0,2% a 1,3%. Vamos arredondar aí para 1%, sendo o total dessas anomalias. Se a gente somar todas, eventualmente nós vamos encontrar em 1% das coronariografias. Se pegarmos outras estatísticas que levam em consideração a necrópsia, estudos de necrópsia, ou eventualmente até estudos com angiotomografia de coronárias, nós podemos encontrar valores até bem superiores a esses, valores que podem chegar até 5%, 7%. Segunda causa de morte súbita em atletas, então algo bastante importante e relevante. E existem vários subtipos de anomalias. A gente poderia destacar já inicialmente a questão da origem, né, a anômala das coronárias. Existem basicamente duas origens anômalas. Uma delas é a origem anômala da artéria pulmonar. Então, uma ou ambas artérias coronárias podem se originar da artéria pulmonar, e isso é muito grave. A origem da coronária esquerda, do tronco da pulmonar ou da artéria pulmonar é uma ocorrência bastante rara, mas frequentemente fatal. Então, é importante diagnosticar em nascidos vivos, em pediatria. É um cenário que requer uma correção bastante rápida. Já a origem anômala das coronárias da aorta, principalmente do sítio oposto, ou seja, a coronária esquerda se originando do seio coronário direito ou a artéria coronária direita se originando do seio coronário esquerdo, são importantes achados de exames de imagem, e a gente vai tentar explorar aqui quais são aquelas características que vão remeter a uma atenção maior ou até mesmo a uma intervenção.
Vamos começar então classificando as diferentes anomalias de coronárias em 3 tipos: anomalias de origem, anomalias de curso ou trajeto e anomalias de terminação dessas artérias coronárias. Quanto à origem, nós podemos caracterizar que essas artérias coronárias, como eu já antecipei, podem se originar da artéria pulmonar, tanto a coronária esquerda, que a gente chama por um mnemônico, né, ALCAPA, quanto a artéria coronária direita, ou ARCAPA, né, ambas as situações podem se originar da artéria pulmonar, como eu antecipei, uma situação bastante importante e grave. Nós temos também a situação mais comum no dia a dia da prática clínica, que é a origem anômala das artérias coronárias, tanto esquerda como direita, da aorta. Essa situação é que nós vamos focar hoje aqui nessa apresentação. Temos também como anomalia de origem a atresia congênita do tronco da coronária esquerda. Quanto às anomalias de trajeto, nós temos anomalias bastante comuns, como, por exemplo, a ponte ou o trajeto intramiocárdico, que pode acometer até 1/4 das pessoas. Então, é muito, muito comum um paciente vir no consultório preocupado porque tem lá um diagnóstico de uma ponte intramiocárdica e, na imensa, esmagadora maioria das vezes, nós estamos falando de uma situação benigna e assintomática. Temos também os aneurismas coronários, que são dilatações focais dos segmentos coronários e que também vão suscitar grande preocupação e que uma outra situação que nós temos poucos dados para tomar decisão. Temos as anomalias de terminação, as principais são as fístulas coronarianas, né? São conexões anormais das artérias coronárias com câmaras cardíacas ou vasos. Então, nós podemos observar, por exemplo, uma coronária direita que drena para a cavidade ventricular direita ou eventualmente para a artéria pulmonar, uma artéria coronária esquerda que tem também uma drenagem anômala para uma cavidade. Então, essas são situações raras, mas que a gente pode enfrentar também no dia a dia e que vão suscitar preocupação e nós temos que entender os mecanismos fisiopatológicos e, consequentemente, programar um tratamento específico para cada uma dessas situações. Temos também como anomalias de terminação as estenoses coronárias, que podem ser congênitas ou adquiridas. Exemplificando, então, cada uma dessas situações, se a gente olhar aqui para o campo superior direito, a gente pode ver um exemplo de origem anômala da artéria coronária esquerda a partir da artéria pulmonar, né? A direita está nascendo aqui normalmente do seio coronariano direito, mas a esquerda não, a esquerda está nascendo aqui da artéria pulmonar. Uma outra situação, que é muito mais comum, é a origem anômala da aorta de uma artéria coronária. Aqui nesse exemplo, nós temos uma artéria coronária esquerda nascendo do seio coronariano oposto, ou seja, do seio coronariano direito. Poderíamos ter a situação inversa, ou seja, a direita nascendo do seio coronariano esquerdo. Uma origem do seio não coronariano é extremamente rara e realmente a gente quase não vê, né? A atresia congênita do tronco da coronária esquerda seria esse trajeto inicial fibroso da coronária esquerda, o que é uma situação também de necessidade de intervenção pelo risco de isquemia e todas as suas consequências. Quanto ao trajeto, a principal alteração de trajeto de anomalia coronária é a ponte miocárdica. Esse trajeto, então, da coronária que mergulha no músculo, o exemplo mais comum é a descendente anterior mergulhar no septo interventricular e ficar sujeita à compressão extrínseca sistólica, mas eventualmente, dependendo da profundidade e do comprimento desse trajeto intramiocárdico, isso em alguns casos raros, é verdade, pode representar algum grau de isquemia e, consequentemente, de sintoma. O aneurisma é essa dilatação, que pode ser mais ou menos focal, mais ou menos pronunciada, da artéria coronária. E a fístula, então, é uma situação em que a coronária tem um trajeto anômalo e, principalmente, uma drenagem para uma cavidade, que pode ser ventricular ou um outro vaso, né? Todas essas situações são anomalias de coronária, são diversas situações as quais a gente tem que tentar entender para poder tratar melhor os nossos pacientes, principalmente aqueles que têm maior risco de evento cardiovascular.
Vamos focar então na questão da origem aórtica anômala da coronária. Aqui nós estamos falando das situações em que a coronária ela tem origem no seio coronariano oposto. Vamos começar então raciocinando o seguinte: a artéria coronária esquerda ela tem a sua origem normal pelo seio coronariano esquerdo. A artéria coronária direita pelo seio coronariano direito. Pensando primeiramente numa saída da artéria coronária direita ou do seio coronariano esquerdo ou da própria coronária esquerda. O que nós devemos pensar nessas situações? São situações bastante importantes na prática clínica e que nós devemos não só analisar a origem, né, do seio coronariano oposto, mas também o seu trajeto. Os trajetos aqui tomam um papel crucial na tomada de decisão, porque um trajeto anatômico de alto risco significa uma provável necessidade de intervenção pelo risco de morte cardíaca súbita. A prevalência da origem anômala da coronária direita do seio esquerdo é estimada entre 0,2% e 0,3% da população geral. Então nós temos aqui um trajeto, por exemplo, da coronária direita correndo aqui numa região à frente da artéria pulmonar, anterior à artéria pulmonar. Esse trajeto é benigno, assim como uma origem da coronária direita da própria coronária esquerda, tendo o mesmo trajeto anterior à artéria pulmonar, também é benigno. O que nós temos também como benigno a origem da coronária direita do seio esquerdo, passando por trás, então, da aorta, configurando um trajeto retroaórtico também benigno. Então, em resumo aqui, o que é considerado um trajeto maligno é quando, além da origem anômala, ou seja, a direita nascendo do seio esquerdo, esse trajeto se situar entre os grandes vasos, ou seja, entre a artéria pulmonar e a aorta. Esse trajeto a gente chama de trajeto interarterial, que é particularmente sujeito a compressão extrínseca e isquemia e evento cardiovascular. Esse trajeto é considerado de alto risco e vai suscitar uma atenção especial a depender da presença de sintoma e isquemia, como nós vamos ver adiante. Agora pensando na outra situação, ou seja, a coronária esquerda tendo origem do seio coronariano direito. Nós podemos ter diversas situações aqui, também algumas das quais com potencial de benignidade, por exemplo, a coronária esquerda aqui passando à frente da pulmonar, um trajeto anterior à pulmonar é benigno. Um trajeto retroaórtico, como eu antecipei, também é benigno, mesmo se nascer da coronária esquerda em vez do seio coronariano esquerdo, tanto faz. Aqui o que predomina como importância é o trajeto, e o trajeto, como eu já disse, então, pré-pulmonar, o anterior à artéria pulmonar, como sendo benigno, mesmo quando eu não estou falando do tronco da coronária esquerda e apenas da descendente anterior, que é uma outra variação. A CX pode nascer certinho do seio coronariano esquerdo, mas a DA pode nascer sozinha do seio coronariano esquerdo, direito, perdão, e se o trajeto for benigno, como aqui no caso anterior à pulmonar, tudo bem. A questão mais complicada que se impõe é quando justamente o trajeto é interarterial, entre os grandes vasos. Então aqui em cima nós temos um exemplo em que a coronária esquerda nasce do seio coronário direito e tem um trajeto entre a aorta e a pulmonar. Isso é um trajeto, uma anatomia de alto risco. Assim como também devemos interpretar, no segundo exemplo aqui, se fosse só descendente anterior, também interpretaríamos como um trajeto anatômico, uma anatomia de alto risco. Em resumo, um trajeto interarterial, seja da direita, seja da esquerda, requer uma atenção especial e são consideradas alterações anatômicas de alto risco. Outros achados anatômicos de alto risco que nós podemos encontrar são a saída em ângulo agudo da artéria coronária, principalmente com um ângulo menor que 45 graus. Nós temos também a saída do orifício da artéria coronária em fenda ou em boca de peixe. Isso gera um orifício estreito também e oval. Se a gente comparar aqui nessa imagem um orifício em fenda
contra a referência, que seria a região mais distal da artéria coronária. Vocês podem observar, então, uma grande diferença do estreitamento da luz coronária. E também um outro achado de alto risco seria, então, a saída da artéria coronária pelo menos 1 centímetro acima da junção sinotubular. Todas essas situações podem eventualmente gerar isquemia, não só por ter um fluxo limitado decorrente de um estreitamento, mas também pelo mecanismo de torção que pode ser submetido a essa artéria coronária. Outro achado anatômico de alto risco é justamente o trajeto ou segmento coronário intramural. Parte da artéria coronária, principalmente parte do trajeto inicial, pode ocorrer dentro da parede da aorta. E isso é um grande problema, porque também a gente pode observar aqui, isso gera um estreitamento significativo da luz do vaso. Se a gente comparar aqui em verde a normalidade da coronária num trajeto mais distal ao ponto de ocorrência, então, desse trajeto intramural, a gente vê que aqui em azul esse trajeto intramural causa também como se fosse uma fenda, um estreitamento significativo, que é mais sujeito ainda às alterações de tensão parietal, compressão lateral da própria aorta. Aqui nós temos uma situação que é bem capaz de gerar isquemia e também, consequentemente, eventos cardiovasculares e até mesmo morte súbita. Essa é uma das alterações anatômicas de maior preocupação também. Quanto à fisiopatologia, a gente já comentou essas alterações, tanto o orifício em fenda quanto um ângulo agudo vão causar, então, torção e limitação do fluxo. O trajeto ou o curso interarterial, compressão extrínseca dos grandes vasos, principalmente da aorta, mas a gente acredita hoje em dia que talvez a situação mais problemática seja o curso intramural, que ocorre particularmente em maior frequência nas situações de trajeto interarterial. Quando nós temos, então, uma parte, o segmento da artéria coronária, que geralmente é inicial, sujeito a um trajeto dentro da parede da aorta, isso faz com que a compressão lateral cause frequentemente, então, uma limitação do fluxo sistólico e até mesmo nas fases iniciais da diástole. Essas alterações são potencialmente isquêmicas e deflagradoras de eventos cardiovasculares. O mecanismo específico, então, da origem da artéria coronária, principalmente à esquerda, da pulmonar, então a gente pode imaginar que é ficar o paciente sujeito ao sangue desoxigenado que vem pela artéria pulmonar e um regime de baixa pressão arterial. Isso é altamente isquêmico e problemático, principalmente na faixa pediátrica. Além de tudo, esses pacientes com achados de maior risco anatômico estão mais sujeitos às situações de vasoespasmo e trombose, que em última análise é o que vai causar o infarto ou a arritmia ventricular, o evento cardiovascular e até mesmo a morte. Então, como é que a gente deve se posicionar em termos da avaliação diagnóstica, né? Na pediatria, um excelente exame é a própria ecocardiografia, especialmente a esofágica, que vai conseguir dar detalhes ainda melhores sobre a origem das coronárias, mas em adultos não tem um valor por limitação acústica e de resolução de imagem mesmo. Em adultos, o exame padrão ouro passa a ser, então, a angiotomografia de coronárias, principalmente pela capacidade de avaliar o curso e a relação da coronária com as estruturas circundantes, em especial os grandes vasos e as grandes cavidades. A ressonância pode ajudar, especialmente nos casos em que há uma suspeita ou uma vontade de avaliação da presença de infarto prévio. Então, a gente pode avaliar se aquele território anatômico da coronária anômala já foi alvo de um infarto do miocárdio através da pesquisa do realce tardio pelo gadolínio e da presença de padrão de fibrose coronária. O exame anatômico é fundamental, mas a gente de maneira nenhuma deve abrir mão do exame da avaliação funcional. E a avaliação funcional vai ser feita através dos nossos exames que nós estamos acostumados, como os exames de medicina nuclear, principalmente a cintilografia de perfusão,
mas também o ecoestresse pode ter um importante papel, porque documentar isquemia no território que corresponda ao território da coronária anômala é crucial para a gente estabelecer que aquele sintoma ele é causado mesmo pela anomalia de coronária e não é de uma outra origem, como por exemplo aterosclerótico ou até mesmo uma situação microvascular ou de espasmo. Então, fazer essa correlação entre anatomia e isquemia, território acometido, é fundamental. Até porque a isquemia é o grande preditor de eventos cardiovasculares nessa população de pacientes com anomalias de coronárias e, portanto, é uma etapa fundamental a ser considerada na tomada de decisão. Saber se tem ou não tem isquemia e em que território ela se encontra. Portanto, ao organizar então o nosso raciocínio em relação ao manejo terapêutico, o que nós devemos considerar? Diversas situações diferentes. Primeiro, se a gente está diante de uma alteração anatômica benigna, a nossa estratégia vai ser simplesmente a gente observar e orientar o paciente que se houver algum novo sintoma, ele retorne. Se, do contrário, então, a gente estiver diante de situações em que nós temos, por exemplo, a origem aórtica anômala da coronária do seio oposto com documentação de isquemia, seria essa segunda situação aqui. Nesses casos, geralmente, nós temos uma consideração a respeito de uma estratégia de intervenção, que pode ser eletiva, mas não deve ser adiada pelo risco de evento cardiovascular. Já a origem pulmonar de qualquer uma das duas artérias coronárias é tida como uma alteração anatômica de alto risco e essa deve ser avaliada como uma urgência de intervenção a partir do diagnóstico. Já as fístulas dependem, portanto, de uma fisiologia. Qual fístula nós vamos ter que intervir? Uma minoria. Já adianto que, na imensa maioria das vezes, as fístulas não vão ser submetidas a intervenções. Mas quando vão? Quando, fundamentalmente, a gente tiver uma sobrecarga de câmaras direitas, fundamentalmente, o grande exemplo é esse, né? Quando a gente tem uma drenagem anômala para câmaras direitas, essas câmaras ficam sobrecarregadas, eu tenho situações de hipertensão pulmonar ou até mesmo de disfunção ventricular direita, ou grandes áreas de isquemia comprovadas que se situam nos mesmos territórios das fístulas, aí sim eu tenho um cenário de intervenção. Caso de insuficiência cardíaca, sintoma, disfunção ventricular, hipertensão pulmonar, esses casos devem ser considerados para a correção das fístulas, correções essas que podem ser feitas preferencialmente por via percutânea, através de devices ou coils ou até mesmo stents, né? Já os reparos cirúrgicos, nós vamos mostrar adiante quais seriam. E antes nós vamos então focar nas indicações de tratamento cirúrgico. Quando é que eu vou indicar um tratamento cirúrgico para anomalia de coronária? Vamos separar então em dois cenários. Primeiro, paciente sintomático. Paciente sintomático, para eu intervir, eu preciso avaliar a anatomia. A anatomia tem que ser considerada de alto risco. Lembram? Trajeto interarterial, ósteo em fenda, né? Ósteo em ângulo agudo, saída muito acima da junção sino-tubular. Essas são situações em que tenho alto risco anatômico. Além disso, é fundamental que eu avalie se tem ou não tem isquemia e se a isquemia é no território da coronária anômala. Se eu tiver essas três situações, ou seja, anatomia de alto risco, isquemia documentada e paciente sintomático, as diretrizes colocam como grau de recomendação 1, nível de evidência C, a intervenção cirúrgica. Aqui é preferencialmente cirúrgica mesmo. Nós temos relatos de casos com reparo percutâneo, mas ainda são muito poucos e a gente reserva um tratamento percutâneo só para quem tem contraindicação absoluta ao tratamento cirúrgico, que continua sendo a primeira linha de tratamento, né? Então, grau de recomendação 1 é só essa. Aí nós temos outras situações que são dos pacientes assintomáticos. Quando é que eu vou considerar tratar cirurgicamente um paciente assintomático? Quando tem, então, uma origem anômala da aorta, de uma artéria coronária, seja direita ou esquerda, e evidência de isquemia miocárdica. Nesse caso, grau de recomendação 2A.
Quando eu tenho um paciente assintomático com origem anômala da coronária esquerda, do seio coronário oposto e anatomia de alto risco, mesmo na ausência de isquemia documentada, eu também posso considerar uma intervenção cirúrgica com grau de recomendação 2A. Já outras situações são menos aconselhadas, né? Ou há menos certeza ou menos indicação por parte dos especialistas, né? Como, por exemplo, situações em que nós não temos nem evidência de isquemia, nem anatomia de alto risco, numa origem anômala a partir da aorta da coronária do seu seio oposto, 2B. Isso vale também para pacientes jovens, ativos e mesmo na origem anômala da coronária esquerda, 2B. Quer dizer, há de se considerar uma intervenção, mas ela de longe não é vamos dizer assim, algo que todos concordem, né, dentro da cardiologia. E o que nós não devemos intervir? Nós não devemos intervir em pacientes assintomáticos, onde temos uma origem anômala da coronária direita a partir do ósteo coronariano esquerdo, do seio coronariano esquerdo, sem evidência de isquemia e sem anatomia de alto risco, ou seja, sem trajeto interarterial e todas aquelas outras situações. Nesse cenário aqui, nós temos uma situação benigna com grau de recomendação 3, ou seja, não é para intervir. Quanto às possibilidades de reparo cirúrgico, nós temos algumas, né? Preferencialmente, então, a depender dos achados anatômicos, nós podemos fazer uma situação em que nós temos o destelhamento ou unroofing, né, do inglês, seria uma desobstrução daquele trajeto intramural inicial da artéria coronária. Então é feita aqui uma incisão, é ampliado esse ósteo, né, ele fica livre então do trajeto intramural. Essa é uma cirurgia bem sucedida quando nós temos essa situação de trajeto intramural, é a cirurgia de escolha, na verdade. Outras possibilidades seriam, então, ampliar, né, fazer uma osteoplastia, colocar um PET aqui de pericárdio, que amplie o ósteo da artéria coronária. Isso vale, então, para um ósteo estreito, um ósteo em fenda, por exemplo. E nós temos também a possibilidade de reimplantar as coronárias. Essa seria uma outra abordagem cirúrgica, reimplantar no seio coronariano correto, né? Temos também a possibilidade de fazer uma cirurgia de revascularização convencional, mas essa deve ser evitada na imensa maioria dos casos de coronária anômala, porque nós temos nessa situação uma grande possibilidade de competição de fluxo e, consequentemente, de atrofia, né, de perda dos enxertos ao longo do tempo por hipofluxo. Então, a gente deve reservar a revascularização convencional para os casos em que há, concomitantemente, doença arterial coronária epicárdica obstrutiva. Em conclusão, nós temos, então, as coronárias anômalas como situações raras, porém, como importante causa de morte súbita em jovens, justificando, portanto, um rastreamento desses pacientes em caso de suspeita, né? Importante lembrar que não só o exame anatômico, que geralmente através da angiotomografia, mas também exames funcionais são cruciais na estratificação de risco e, consequentemente, na tomada de decisão. Gostaria de relembrar mais uma vez que são necessários registros prospectivos e estudos de longo prazo para termos mais evidências robustas a respeito da evolução natural desses pacientes com as mais diversas anomalias de coronárias. A abordagem, portanto, deve ser individualizada, personalizada, considerando achados anatômicos de alto risco, detecção de isquemia, o território da isquemia, presença e ausência de sintomas, idade e se o paciente é ativo, é atleta e as preferências desse paciente. Principais mensagens finais que eu gostaria de salientar são que nós devemos manter alta suspeita em jovens com sintomas de angina de esforço ou história de síncope ou arritmia ventricular. Devemos ter alta suspeita para pesquisar anomalias de coronária, e aí a angiotomografia é o principal exame mesmo. O trajeto interarterial da origem anômala através da aorta das coronárias
ela geralmente, com isquemia documentada, justificam uma indicação de intervenção cirúrgica. E o acompanhamento desses pacientes a longo prazo, ela se faz necessário, justamente porque esses pacientes podem ter novas situações a partir de reparo incompleto ou até mesmo de novos eventos cardiovasculares, e esses pacientes devem ficar, então, portanto, monitorizados ao longo do tempo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.